Você tem que saber a técnica correta de frenagem e não frear só no freio traseiro, porque tem gente que faz isso e ainda lá embaixo não usa o freio dianteiro por medo de usar o freio dianteiro, né? No final da serra. Erro 2, olhar preguiçoso. Cara, esse erro é muito comum, é parar de olhar, parar de usar, né, o seu olhar corretamente. É um erro muito comum. Vamos ver o que é isso? Olha lá. Olhar preguiçoso é olhar curto, ou seja, olhar muito perto da moto, entendeu? Ou outro erro, né, do olhar preguiçoso é olhar fixo no carro da frente. Olhar fixo no carro da frente, cara. Outra coisa, não antecipar curvas e retas, tá? Saiu riscos aí, saiu errado, não percebi. Curvas e retas. Cara, se está numa curva, não antecipe a reta, porque você não está vendo ela ainda direito. Ah, você está numa reta, não antecipe a curva, porque você não está vendo ela direito, você não sabe o que você vai ter que fazer. Então o cara acha que a curva é assim, ele se posiciona de um jeito e chega lá, não é. O que você tem que fazer? Você tem que entrar mais devagar, enxergar a curva e aí sim você pode acelerar um pouco. É sempre assim, acelerar e principalmente frear dentro da curva é errado, tá? Acelerar dentro da curva não é bom, mas pelo menos você está sentindo a moto, o grip dela no chão. Você pode acelerar de leve, mas entrar em alta velocidade porque você não prestou atenção, que é o olhar preguiçoso, né? Antecipou a curva, você achou que é aqui e aí você se ferrou. Você pode vir em alta velocidade achando que é uma curva X, chega lá é outra, aquela velocidade é incompatível. Então, nunca antecipe curvas e riscos, né, e retas, sem ter enxergado essas curvas e retas corretamente, tá ok? Bom, agora, o antecipar, que eu estou escrevendo aqui, é outra coisa, tá? Dentro ainda do erro 2, olhar preguiçoso. Quem não antecipa se surpreende. O que é antecipar? Insegurança significa entrar numa situação na velocidade compatível e não entrar e se surpreender. Como eu falei, você entra numa curva numa velocidade errada, você se surpreende e qual é o resultado disso? Chão, quando não acontece coisa pior, né? Então, esse erro 2, olhar preguiçoso, é extremamente importante. Tem que tomar muito cuidado. Vamos só voltar aqui, ó. Olhar curto, olhar fixo no carro da frente, não antecipar curvas e retas, não antecipa antes não, cara, né? Presta atenção. Agora, esse antecipar é outra coisa. Diz respeito à velocidade. Se antecipe para não se surpreender, tá? Então, tome uma atitude de reduzir a velocidade para não tomar um susto ali na frente. Então, vamos lá. Erro 3, corpo rígido. Cara, você começa a pilotar, muita gente tem esse defeito, porque nunca parou para pensar. E é quase uma reação normal do corpo de quem está aprendendo ou já está há algum tempo e aprendeu errado a pilotar a moto. Então, se está pilotando há algum tempo, a tendência é que o seu corpo tenha um medo, o seu subconsciente tenha um medo que faz com que você grude mais no guidão e retese mais os seus músculos, tá? Quando você faz isso, você passa a isso que eu escrevi aí, ó. Com o tempo, muitos passam a pilotar duros. Isso pode acontecer por você não ter consciência ou pode acontecer por você ficar demais em cima da moto. O ideal, numa viagem de moto, eu já viajei muito na vida, tá? É cada hora, hora e meia, excepcionalmente 2 horas você parar. Porque a partir daí você começa a ter rigidez muscular. O seu músculo começa a ficar cansado, a sua mente cansa, o seu corpo cansa e você vai ficando mais rígido na moto. Em moto, não pode ter um sujeito com o corpo rígido em cima dela, porque a moto, ela mexe. E você tem que mexer junto com a moto e mexer a moto, tá certo? Então, erro 3, corpo rígido. Olha aí o que é corpo rígido. Braços travados, ombros tensos e falta de mobilidade na curva, por exemplo.
Então, braços travados, o cara gruda no guidão e segura firme o guidão. Quando você faz isso, olha o meu ombro, onde é que está aqui, ó. Ele subiu. Agora, se eu largar o guidão, o ombro desce. Se eu pegar o guidão assim, ó, naturalmente, não tem problema. Mas se eu pegar forte, imediatamente você vai sentir aqui, ó, no ombro, que o ombro vai subir. Então, ombros tensos. Ombros tensos significa o quê? Dor daí a um tempo. Então, muito cuidado. E falta de mobilidade na curva. É aquele cara que vai fazer a curva e quer ficar com o corpo reto. Quer deixar o corpo no mesmo lugar, né? A moto vira e ele quer ficar no mesmo lugar. Não dá certo isso, cara. A moto precisa da maleabilidade do seu corpo, dos seus braços moles, porque você pode precisar desviar, e dos seus ombros relaxados, para você não começar a ter dor aqui, ó, tá? Se você começar a ter dor aqui, isso atrapalha a tua pilotagem, atrapalha teu olhar, atrapalha teu reflexo. Imagina essa situação aí, teu reflexo foi para a cucuia faz tempo, meu amigo, faz tempo. A moto precisa se mexer. Corpo travado atrapalha e é perigoso, porque não atrapalha só o movimento da moto, atrapalha até o seu reflexo. Então a gente tem que fazer isso com o maior cuidado, sempre estar pilotando consciente para procurar manter ombros relaxados, corpo relaxado, coluna relaxada. Senão, você anda 15 minutos, 20 minutos, você não aguenta mais ficar em cima da moto. Começa a doer tudo, tá certo? E erro 4, pilotar no automático. Cara, isso aí é um problema. É o maior inimigo do motociclista, cara, né? O cara é experiente, então ele chega na moto, senta, dá partida, liga, sai, faz tudo automaticamente. Mas, cara, pilotar no automático funciona num caminho conhecido. Mesmo assim, tem que tomar cuidado, porque um caminho conhecido muda do dia para a noite com uma chuva. E isso eu estou falando de asfalto, tá? Se for terra, então Deus me livre. Trânsito rotineiro. Ah, estou acostumado, eu vou sempre, tá? Com esse trânsito aí. Esse trânsito aí eu estou acostumado com ele, tá bom. Desde quando tem rotina em trânsito, cara? Isso não existe. E tem gente que fala exatamente isso aí que eu estou dizendo aqui. Não, o caminho é meu conhecido, fica sossegado, eu vou na boa. Então, ele vai na cabeça dele que ele conhece tudo, sabe tudo. É apenas o máximo. Ah, o trânsito também, cara, esse trânsito aí eu pego todo dia. É tudo igual. Nunca, não existe trânsito igual. Isso é uma piada, cara, né? Então, e tem também a falta de atenção plena. Quer dizer, o cara tá ali, ele tá pensando na namorada, tá pensando no sei o quê. Aí passa uma menina aqui, ele dá aquela olhada. Quando ele olha para frente, pode estar tudo parado. Então, a falta de atenção plena, cara, o trânsito rotineiro, o caminho conhecido, são coisas perigosas, porque isso significa você pilotar no automático, tá? Então, a rotina, aquele trechinho, sabe aquele trechinho que você faz para ir trabalhar todo dia, vai e volta? É uma rotina, e essa rotina ela não pode ser encarada assim, porque ela mata a atenção. E desde quando você pilota a moto sem atenção? Impossível. Você vai sofrer um problema, você vai cair. E pior, pode sofrer um acidente grave, tá? Então, esse erro 4, pilotar no automático, é um dos erros mais comuns, principalmente daqueles que usam a moto para trabalhar. É um erro muito comum. E isso é muito ruim, porque, cara, moto você conserta em um dia, 2 dias, 3 dias. Agora, o corpo humano são meses para consertar. E ninguém aqui quer que nenhum de vocês se machuque. Que você se machuque, eu não quero que você se machuque. É por isso que eu estou fazendo essa live aqui. Ah, o que você ganha com isso, Adail? Eu ajudo alguém. Com certeza eu ajudo alguém. Todos os dias eu acordo com o seguinte propósito: hoje eu preciso ajudar alguém. E como é que eu faço isso? Eu posso fazer ajudando uma pessoa a atravessar a rua, eu posso fazer dirigindo devagar, ajudando alguém que poderia ser atropelado por mim. Eu posso fazer isso ensinando alguma coisa para alguém, como eu estou fazendo aqui. Posso fazer isso ensinando pela internet, ensinando pessoalmente, conversando com uma pessoa, tomando um café, um copo d'água, sei lá. Então eu sempre acordo com esse propósito. Hoje eu preciso ajudar alguém, tá? Então hoje eu estou ajudando alguém, que nesse caso é você, tá? Eu quero te ajudar sempre com esses avisos aqui,
que às vezes você, como um motociclista muito acostumado, tá? Ou muito experiente, acha que não. Ah, olha o que ele está ensinando, isso eu já sei tudo, e cai fora da live, não assiste. Eu aconselho a assistir, porque eu assisto, tá? E olha, eu tenho mais de 50 anos de motociclismo. E eu só sofri 2 acidentes na vida. Um porque furou o pneu, e o outro que uma pessoa atravessou o sinal vermelho, eu estava devagarzinho, e foi a minha sorte. Bom, erro 5, parar de treinar. Ah lá, muitos dizem, ando há 20, 30 anos, eu não preciso treinar. Cara, será que você nunca precisa treinar? Você nunca sofre um susto? Né? Porque se você andar direitinho, demora mais para você tomar um susto. Mas se você anda um pouquinho aqui naquele momento de pressa, você tomar um susto, se você não souber exatamente o que o teu corpo tem que fazer do ponto de vista subconsciente, tá? Uma frenagem de emergência, que foi, aliás, o assunto da aula passada, do vídeo passado, uma frenagem de emergência tem que estar na tua cabeça pronta. Você não tem que dar tempo de você pensar nisso. E o jeito de você manter isso pronto é treinando. E como é que eu faço para treinar, Daí? Treina frenagem num lugar vazio, num domingo, num lugar que você vai passear, numa estrada vazia. Você pode treinar uma série de coisas, tá? Tudo dentro dos aspectos do motociclismo. Como entrar numa curva, como sair de uma curva, como dirigir o meu olhar durante uma curva, como dirigir o meu olhar durante uma reta. Então, tem um monte de coisa. Como fazer a frenagem com eficiência e vai por aí. Então, é importante treinar. Eu treino, viu, pessoal? Eu treino. Pode ter certeza disso. Bom, outra coisa, né? Outra não, a mesma que eu acabei de falar, olha aí, ó. Frenagem de emergência não praticada. Treina, cara. Curvas feitas no hábito. E se, de um dia para o outro, como eu falei agora há pouco, deu uma chuva e formou um bolsão de areia? E aí você enxerga ela. O que você faz? Curva feita no hábito, o cara nem presta atenção no chão. Não, você tem que estar sempre prestando atenção no chão. Aqui e lá, tá? Aqui e lá longe. Não aqui só, aqui na frente. É muito perigoso você olhar muito próximo da moto o tempo todo. Você tem sempre que antecipar as reações suas em função do que você vê lá na frente, tá? Então, curva feita no hábito é um perigo. Então, a falta de atualização, tá? Até do próprio local que você está andando todo dia, você pensa que está atualizado, mas uma chuva muda tudo. Uma enxurrada muda tudo, tá? Então, sempre você tem que estar se atualizando, seja na pilotagem, seja naquele trajeto, principalmente naquele trajeto que você faz todo dia, e que você tenha certeza de que está perfeito, né?